Amados, boa noite, boa noite. Que bênção estarmos juntos aqui, justamente para falarmos de Jesus, das suas colocações. E é imprescindível, note que eu estou falando, imprescindível continuarmos conhecendo Jesus e os seus ensinamentos, através das leituras edificantes, como nós temos a Amélia Rodrigues e o Divaldo, que, se Deus quiser, logo vai começar a trabalhar de novo. Então, e por o texto de hoje, por amor a Jesus, do livro Há Flores do Caminho, nós vamos ver a lição 5. Há Flores do Caminho, nós vamos ver esse texto, por amor a Jesus. Então, vamos lá, que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, abençoe o seu trabalho, abençoe os seus pensamentos e lhe dê muita sabedoria para trabalhar as colocações da espiritualidade, que é o que mais nós precisamos. E chegando nossa família espiritual aqui, linda, linda, graças a Deus. Eu demorei, não sei por quê. Eu sei, porque eu estava falando com meu filho. Então, vamos lá, conosco aqui, vamos ver aqui, Marcos Serafim, boa noite, Araraquara, Glaucia Whitlice, Paz e Luz, vamos estudar, Gisele Simões, amada, o Mauro, querido, eu sei que você não esteve conosco, porque estava trabalhando, maravilha. E nossa Silvana também, Rose Cantarim, boa noite, muito boa noite mesmo. Hoje, na Casa Espírita, fizemos até um retrospecto rápido, que talvez as outras casas também estejam com essa mesma ótica. O Divaldo disse que 2025 é o ano do Espiritismo no Brasil. E eu acho que ele está notando que todo mundo está se interessando para conhecer melhor Jesus, não é? E é uma necessidade. E aí eu fiquei muito feliz, comecei a rememorar nossa casa. Tem trabalho todo dia, então se é trabalho de passes, é o Evangelho, se é trabalho sobre mediunidade, vai estudar alguma coisa. Aí tem trabalhos online bastante, do Léo trabalhando a série Emmanuel. Nós estamos falando do Evangelho, o Livro dos Espíritos, e hoje a Amélia Rodrigues, o Douglas trabalha a Joana de Ângeles. Então você percebe que ninguém está parado, nem pode. Nós não podemos, nós temos que ativar, nós temos que incentivar, nós temos que colocar as suas mãos de uma forma suave, amorosa, das coisas de Jesus. Então vamos lá. Por amor a Elisete Braga, boa noite, meu amor, nossa família espiritual grande, grande, grande. Joana Lem, boa noite a todos, boa noite. Nós vamos ver um texto, por amor a Jesus. Interessante que este texto, a nossa querida Amélia Rodrigues também não pega nada do Novo Testamento, igual hoje pela manhã, falando de Judas,
o texto Campo de Sangue de Emmanuel, a gente pegou Marcos. Então, o texto de hoje, não. A Amélia simplesmente ela tinha ou tem isto tudo documentado e passa para nós. Por amor a Jesus. Então, é um chamado assim. Até quando Jesus diz, vem, e nós não vamos? Até quando? Já se passaram mais de 2000 anos. E nós temos pessoas e criaturas que não sabem nada dessa bênção em nossas vidas. Então, por isso que cada um que ouve a nossa live, a nossa prosa, o meu filho que falou, mãe, fala assim, curte, passa para outro, curte. Eu não sei fazer isso, entende? Para que as pessoas também fiquem sabendo disso. E hoje nós vamos ter uma prosa de Jesus e Simão Pedro. Vamos lá. É uma narrativa. Jesus, vamos lá, já havia sido crucificado, já havia sofrido todas as mazelas. Gente, cuspiram nele. Desce da cruz aí se você é mesmo o Messias. Fazia todo aquele tipo de gozação, não? Entre aspas, dessa fala. E ele ali, esperando, não? Até que desencarna e, passados 3 dias, ele já não está mais lá. Ele ressuscita. E ainda comentei no centro. A palavra reencarnação sempre existiu, mas foi com Teodora e Constantino que reuniram 5 pessoas e fizeram dessa reunião e estudaram. Mas vale a pena conservar reencarnação? Porque a Teodora havia mandado matar muitas prostitutas. E ela, vendo que tudo aquilo que você semear, você vai colher, a Teodora falou, vamos tirar esse termo aqui, dessa bula papal, e pelo menos ela pensou que não fosse acontecer nada com ela. E aí o que aconteceu? 3 votaram a favor do termo ressurreição e 2 reencarnação. É coisa da humanidade, do homem mesmo, não? E reencarnação mudou? Não mudou, continua e pronto, acabou. Mas vai chegar um dia, que o clero vai entender que isto é o correto. E pronto, acabou. Não temos pressa, tá bom? Então, chegando conosco também, Maria Angélica Campitelli, boa noite. Alain, meu filho, boa noite, querido. Célia Janes, olha, hoje foi triste, né, Célia? Mas é assim mesmo. Vamos, então, para o nosso texto. Jesus já havia partido, certo? Mas os seus apóstolos, quando ele voltou, ele se materializou, ele explicou para todos que deveriam continuar com a boa nova e continuar com os trabalhos de benemerência que ele fazia. Lembra? Lavava as feridas, curava as criaturas. Então, era um trabalho. E isso era feito principalmente na casa de Simão Pedro. Simão Pedro, a casa dele tinha um nome.
Tinha um apelido a casa dele, Casa do Caminho. Tá bom? Então vamos ver aqui, Jesus já está na pátria espiritual e há um desenrolar aqui necessário. Oi, Doralice Nardini, meu amor, boa noite. O dia fora estafante, quente lá. As atividades da casa, ali da casa de João Pedro, tiveram início pela alva, com a leva de enfermos que chegaram suplicando ajuda e terminaram noite adentro com alguns obsediados que se renteavam com a loucura e foram deixados à porta ao relento. Então, Simão Pedro continuou o seu trabalho orientado por Jesus e começava logo cedo essa problemática de acudir às pessoas, enfermos, doentes, crianças e tudo. Não? Aquela era a quadra ardente do verão e a temperatura morna amolentava mesmo a resistências mais vigorosas. Quer dizer, mesmo as criaturas, o Simão Pedro era forte, mesmo as criaturas fortes, decididas, chegavam no fim da tarde, estavam exângues, cansadíssimas de trabalhar com toda essa clientela doente e necessitada. Conhecida na cidade e nos arredores como o albergue do amor e o recinto da esperança, para a casa do caminho afluíam os desafortunados de toda sorte. É como alguém, os excluídos, procuram a casa da sopa. Não? É como as pessoas necessitadas de alimento procuram a casa da sopa, porque 2 horas, 3 horas vai ter uma sopa quentinha. Então, a casa do caminho ia todo mundo lá. Muito bem. Não obstante, aí é que vem a escassez de cooperadores, porque é assim, gente, quando tem um líder, todo mundo vai. Quando tinha Jesus na cabeceira, presente, aquela figura magistral, todo mundo ia, mas ele não estava. E agora? Olha só, olha o que a Amélia fala. Não obstante a escassez de cooperadores, as pessoas não tinham peso nenhum em descarregar sobre os ombros cansados dos operários de Jesus todas as cruzes, né, e problemas que encontravam, encaminhando-lhes os aflitos, os doentes, os necessitados, e assim, como ondas contínuas do mar. Bom de falar também, nós que formamos uma família espiritual, nós não podemos cruzar os braços. Nós temos que estender as mãos, na medida do possível, é claro. Os mais novos, acudir na casa da sopa. Tem que preparar a sopa, tem que distribuir. Tem indivíduo que vai tomar banho, que roupa que vai dar. Tem criaturas que vão para o educandário, 150 de manhã, desce do ônibus, quem quer? É tudo assim. Gente, é tudo assim. E nós precisamos sair um pouco
da nossa acomodação material e vendo e fazendo um pouco das coisas, se pudermos, não? E aí, então, tudo estava nas costas do Simão Pedro. Os desobrigados, mas fala assim, sempre haverá esse comportamento entre os homens. Se houver uma liderança, o pessoal vai. Mas a pessoa tem que ir por conta e risco dela. Entende? Porque não é sempre que vamos ter líderes para fazer esse trabalho. Então vamos lá. Os desobrigados, com os compromissos da solidariedade, encaminharão sempre para os lidadores da ação extenuante novas contribuições de sofrimento, indiferentes à angústia, ao cansaço dos que trabalham ali naquela problemática. Então, isso é real, porque se passaram mais de 2000 anos e a coisa continua. E continua. Só que quando Jesus estava na cabeceira, o povo fazia questão de participar, não? E quem não queria, não é? Então está explicando aqui como é que acontece. Oi, Vera Lúcia de Bauru, boa noite, meu amor. Célia, bonita, querida, que bom. Vamos lá. E aí, então, a Amélia continua. Aquela temporada se assinalara pelas dores gerais. Como sempre, criancinhas órfãos, velhinhos desvalidos, enfermos alienados de vários portes, chegavam a cada hora, valendo-se dos recursos de quê, gente? Do amor, da caridade e da abnegação de Pedro, que jamais se excusava. Então, Pedro, embora não tivesse a colaboração de muitos voluntários, ele tocava o barco. Por quê? Vamos ver por quê. Oi, Silvia, amada, linda. Por quê? Veja bem. Vocês se lembram que na crucificação todos sumiram, inclusive ele. E aí, um fariseu chegou para ele e disse, você conhece o Nazareno? Não, não conheço. Não. Passou outro. Você conhece Jesus, o Nazareno, que está sendo crucificado? Não conheço, não conheço. Medo. Pela terceira vez ele negou. Mas passou isso. E aí, passou essa fase, e Jesus é enterrado, coisa e tal. E Jesus, depois de vários dias, materializa e conversa com todos. Ele se dedicou totalmente à causa do amor, da caridade, da abnegação. Uma, porque fazia parte da Boa Nova, fazia parte dos ensinamentos de Jesus. E talvez a outra, por um remorsozinho, porque quando nós fazemos algo e que a nossa consciência não concorda, a gente não tem sossego. E aí nós queremos trabalhar bastante, para amenizar aquela problemática. Isso é sempre. Então, aquela temporada ali na casa de Pedro,
naquele casebre enorme, aquele barracão. Então, muita criancinha órfã, muito velhinho desvalido, enfermos, alienados, doentes e tudo. E o Pedro trabalhando, com o que podia e o que tinha. Aí chegando conosco também, Deise, aí de Angra dos Reis, não esqueci mais, você viu? E a Vanessa, Prado, Julinho, Serafim, boa noite, linda. Então, veja bem, e somando, a Amélia diz, somando penas aos trabalhos exaustivos, sem repouso, uns paravam aqui, outros paravam lá, haviam algumas suspeitas infundadas, incompreensões entre as próprias pessoas da comunidade. Porque é o seguinte, ocorre isso mesmo. Aí um fala, lava ali aquele velho, aquele lá. Escuta, mas eu já lavei 10, você não pode lavar você? Já começa a haver distensão. Todo lugar é assim. Se não primar pelo respeito, pelo amor, o respeito principalmente. Ninguém pode falar para o outro, faça isso. Gente, vamos fazer, vamos colaborar. Então, havia ali já uma pequena confusão, como em qualquer outro lugar existe. E o coitado do velho pescador estava meio perdido, porque, você já pensou, tantos para serem cuidados e ainda alguns descontentes, não, coisa e tal. Não raro, o amigo dos infelizes, que é o Simão, sentia-se quase a sós para atender ao grande número de necessitados ali albergados e aos sucessivos grupos que diariamente rogavam apoio e acolhimento. Não cessava de chegar, não cessava. E era com ele, não era com ninguém. Muito bem. Este companheiro admoestava o discípulo. Então, veja só, a Amélia quer contar como que era a confusão que estava acontecendo lá. Olha só, este companheiro admoestava o discípulo, acusando-o, olha o que falavam para o coitado do Simão, acusando do abuso da caridade. Aquele o censurava às claras pelo tempo aplicado na assistência ao leproso, que, segundo, deveriam ser tratados mais ou menos e levados ao Vale dos Imundos. Existia. Parar de cuidar ali. Outros se queixavam da falta de oportunidade para os largos diálogos evangélicos. É o que estamos fazendo agora. Porque Simão estava sempre de braços com os trabalhos cansativos e não tinha a possibilidade de conversar com quem quisesse falar do evangelho, porque ele só trabalhava, considerando a possibilidade das autoridades do Sinédrio mandarem fechar a casa, porque ele albergava mulheres de vida equivocada e etc.
Mas veja a problemática. Jesus não está. Simão Pedro cede a sua casa. E ali chega criança, velhos e tudo, e vai. Poucos para acudir, voluntários, como hoje, poucos. Ah, mas não é assim também, eu não tenho tempo. Ah, cada um tem sua desculpa. Tá? Muito bem. Além disso, de toda essa a confusão lá dentro. Por que você só atende criança? Ou por que você atende tantos leprosos se o lugar deles não é aqui? O lugar deles é no Vale dos Imundos. É lá, recebe a comidinha lá, num cesto, num balde, e morre lá, pronto, acabou. Mas quando Jesus estava, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Ele curou 10 leprosos, o paralítico do Cafarnaum, e não sei o que lá, e não sei o que lá. E uma crítica incessante em cima do Simão Pedro. Além de trabalhar. Além de trabalhar. Vocês vão vendo como que a humanidade, ela é pobre em espiritualidade. É pobre. Não consegue entender por que não tem tempo, por que tem que acudir, por que tem... Não entende. Então, a Amélia continua. Olha que interessante. E, com toda essa parafernália, o que estava quase acontecendo? O Sinédrio detestava esse trabalho. Imagina que Anás e Caifás iria fazer alguma coisa pela humanidade. Não. E corria o risco do quê? De fechar. Seria a mesma coisa se fecha a casa da sopa. A criatura vai comer aonde? Na sua casa. Então, aqui, tudo isso, o Simão Pedro estava sofrendo. Mas o texto tem um nome. O texto tem Por Amor a Jesus. A Amélia vai nos falar aqui qual é o procedimento nosso, e no caso do Simão Pedro, para mostrar o amor a Jesus, que ele está conosco. Então, vamos lá. Simão ouvia as insinuações malévolas, as ingratidões, os sarcasmos disfarçados em silêncio. Ele aguentava tudo. Alguns o tinham na conta de covarde e demonstravam conhecer-lhe as fraquezas. Por quê? Porque ele havia negado Jesus. E era, de repente, estava tudo caminhando. Não, mas você negou o mestre. Não, mas você negou o mestre. Você é um fraco. Você ficou com medo do pessoal. E sendo que todos fugiram. Ele não foi só ele. Ele negou, os outros fugiram. Muito bem. Pessoas amigas não ocultavam desagrado ante a programação pesada que o companheiro de Jesus se impunha, convidando sem palavras os demais obreiros a trabalharem, a darem suas forças da ação e da caridade. Ele a si mesmo convidava as pessoas, outros que chegassem, me ajudem, por favor, eu preciso. E a Amélia diz, era como
se a inconsciência e a irresponsabilidade conspirassem contra o bem na casa dedicada ao bem geral. Então, ela faz aqui uma severa crítica. Mas se ela quiser vir hoje, ela vai entender que não mudou muito. Muitas e muitas e muitas e muitas pessoas com disponibilidade de ir na Casa da Sopa, disponibilidade de ir nas entidades, dar uma mão, não vão, não vão, não vão. Não despertaram ainda esse lado que tem que fazer, que nós temos, que esse é o nosso galardão, esse é a nossa carta de alforria, a nossa entrada na espiritualidade, a caridade, a caridade, de toda sorte possível. 1 hora, 1 minuto, não interessa, tudo isso. Então, ela continua. E o apóstolo, abnegado, todavia, não se deixava contaminar pelos vapores tóxicos da intriga, nem das conversas malsãs. Uma coisa ótima para nós. Nós precisamos ficar distante de pessoas tóxicas, mal-humoradas, de pessoas que não têm o coração mais doce para fazer dessas benesses. Nós temos que ficar distantes. E acreditar no que você é capaz de fazer. E não o que o outro fala que você é capaz de fazer. Você sabe o que você é capaz de fazer. Sempre. É só você positivar. Não tem a lei da atração? Pedi e obtereis? Aí o Mauro colocou assim, ó. Eles perseguiam a casa do caminho pela caridade que praticavam, coisa que o farisaísmo e a lei antiga não o faziam. Então, veja bem, ninguém persegue uma nossa casa, Mauro, mas nós precisamos de trabalhador, Mauro. Nós precisamos de pessoas abnegadas, que dê um pouco do seu tempo para auxiliar. Nós precisamos. Nós não podemos ficar deixando que os outros resolvam. Não. Seremos cobrados na espiritualidade. Não é pelo mal que deixamos de fazer, não. Mas eu não fiz mal para ninguém. Mas e o bem que você deixou de fazer? A grande interrogação. Por quê? Espiritismo é Jesus. Porque espiritismo é caridade, é amor, é instrução. Não pode sair disso. Saiu disso, já não é. Então, você vai vendo aqui como que Amélia nos convida, contando a história do Simão, ela abre as comportas da nossa alma para que acordemos. Para quê? Para trabalhar. Mesmo que seja com os joelhos desconjuntados, como fizeram todos os seus discípulos depois, os discípulos de Jesus. Então, é claro, quando a gente pega um livro como esse, Há Flores no Caminho, claro, tem coisas tristes, pedras, pedrouços, tátara, mas também tem flores.
Você vai encontrar pessoas maravilhosas. Você vai encontrar pessoas abnegadas. Pelo menos tem acontecido, graças a Deus, conosco. Entende? A Ibitinga tem 12 instituições. Claro que não é tudo perfeito, mas todos se dedicam, todos correm atrás, para não faltar o necessário para cada instituição. Isso é lindo. Eles nem estão fazendo aquilo que Jesus falou, mas estão fazendo. Isso que é importante. Agora, quando nós, espíritas, conhecemos a fala do mestre, não dá para ficar. Não dá. Não dá. Então, chega para mim. Precisa pintar o prédio que está horrível, decente. É? Quanto fica? Tanto, tá. Sento aqui, fulano, você pode arrumar? Você pode arrumar? Você pode arrumar? Pode arrumar? O prédio já está pintado. É isso. Porque você pode, você espírita, você tem um respeito muito grande da humanidade. Porque o espírita, ele é doação, ele é correto, ele é honesto, ele não quer nada para si, entende? O espírita hoje, ele tem status, diferente de 95 anos, quando foram abrir o Centro Espírita de Ibitinga, precisou a polícia fazer a chancela dela no livro de ata, na abertura, onde se viu. E hoje, o que faz uma casa espírita? O que faz os espíritas? Quando estão atrelados, vinculados aos ensinamentos de Jesus, ele não esmorece. Ele nunca fala, não posso. Ele nunca fala, não vou. Ele nunca fala, estou cansado. Ele vai, ele persevera. É isso que a Amélia está aqui cutucando e a gente está falando. Então, vamos voltar aqui no texto. O apóstolo abnegado, todavia, não se deixava contaminar pelos vapores tóxicos da intriga nem das conversas malsãs. Coisa boa. Se você é espírita, meu irmão em evolução, tiver uma prosinha, mas você sabe, você quer fazer tudo, deixa, não é, você já fez sua parte. Não ouça, sai de perto, só vai te atrapalhar, Porque nós nascemos para servir. Quando é que vamos entender isso? Nós nascemos para servir e não para sermos servidos. É importante isso. Então, quando você tiver alguém, mas mesmo em outras atividades, por exemplo, no educandário, mas escuta, a senhora quer comprar agora, a senhora não quer que ninguém mais ande de chinelo de dedo, porque vai dançar, cai, vai fazer educação física, cai, mas não tem dinheiro para comprar. Tudo bem. Vamos arrumar mecanismo, que todo mundo vai ter que andar de sapatinho, ou um conguinha e meinha. E igual faz o Divaldo. O Divaldo não tem ninguém feio, não tem ninguém chinelo de dedo, não tem nenhuma criança com o cabelo sem um amarrio bonitinho. Não tem. Porque você precisa trabalhar a cidadania dessa criatura, a cidadania da criatura. Ela tem que entender que ela é filha de Deus, que ela tem que ser bonitinha, ela tem que ter as coisas, ela tem que aprender português, ela tem que aprender matemática. Eu estou mudando os assuntos nas coisas que eu convivo, falando para vocês. Aonde vocês estiverem, estenda a mão. Estenda a mão.
porque você está fazendo isso para Jesus. Se fosse ele, é só você perguntar. Aparece um problema, você não fala nada. Você fala assim, e se fosse Jesus, o que ele faria? Pronto, você já resolve o problema. É isso que nós precisamos amadurecer na nossa cabeça. Tanta gente linda, moça, maravilhosa, tá? Pode fazer isso daí. Entrando conosco aqui também, Centro Espírita Amor e Caridade de Jaú. Lindo, boa noite, meus amores, boa noite. Forte abraço para todos. Nós estamos numa lição muito linda e cobradora, viu? Vamos em frente. Então, a Amélia diz, o apóstolo abnegado, todavia, ele não se deixava contaminar pelas pessoas tóxicas. E nós também não. Eu nem tenho, não tenho nem amizade. Não tenho, só tenho amizades positivas. Hein? Positivas, mais nada. Vamos em frente. À medida, porém, que o desgaste físico e mental minava as forças de Simão Pedro, foi acolhendo sem perceber uma coisa horrível que pode acontecer com todos. Não é a doença física, não. O vírus do desânimo. Isso é horrível. Você levantar, falar, mas escuta, hoje tem que fazer isso. O vírus do desânimo, ele foi de tanta confusão. Então, anotava aqui e ali um mal-estar. Percebia-se imensamente saudoso da companhia do mestre, que muito anelava por voltar a conviver com ele. Porque com Jesus, ele era o forte, ele era o decidido. Jesus falou, vós sereis pescador de almas. Então, aquele mal-estar, aquela tristeza, aquela confusão, aqueles atritos ali no local, faltando alimentos, faltando tudo. E ele entrou, então, nessa doença horrível, o desânimo. E não pode entrar na nossa casa o desânimo. Por nada. Desânimo, não. Mexe. Você tem que trabalhar o seu campo mental para ser otimista, para ser positivo, para ser forte. Ah, mas a senhora está velha, não tem nada com isso. Tem que ser isso daí. Nós temos que trabalhar isso. Não vamos parar. A hora que parar, parou. Acabou a história. E aí, então, como ele tinha convivido com Jesus, tete a tete, daquele jeito ele falou, ai, mas se aquele homem aparecesse para mim de novo, seria bênção, não é? Muito bem. Quando se fez silêncio nos largos pavilhões humildes, onde a dor encontrava lenitivo e as vozes do aturdimento obsessivo silenciaram, Simão assentou-se sob a sombra de uma velha figueira muito grande, esparramada pelo pátio, aquela sombra linda na casa do caminho, e recolhera-se para fazer uma prece. Orientação para nós. Está desesperado? Vai fazer prece. E aí, era entardecer, a noite agradável
fizera-se um álbum natural de recordações. Aí ele começou a pensar naquele mestre, daquele olhar doce, daquelas palavras certeiras, daquele coração bondoso, das soluções para todos os problemas da humanidade. Ele começou a pensar, a pensar, a pensar. Parecia-lhe que as evocações se corporificavam, concedendo-lhe nítidas lembranças que lhe orvalhavam os olhos. Ele começou a chorar. Era lindo, porque ele lembrava de Jesus. Tudo dava certo, tudo dava certo. Constatava na saudade e na emoção o quanto ele amava Jesus. É certo que lhe daria até a vida por ele. Mas lembra bem que ele negou. Então o desespero era tão grande, tão grande. E aí, naquele momento de tranquilidade, que tudo serenou, ele foi orar, como Jesus fazia. E ele não saberia explicar ainda o motivo daquela fraqueza. Eu não quero nada. Ocorre isso com a gente. Pensa comigo, pensa comigo. Tem uma cozinha para arrumar, meu Deus, a perna está doendo. Ah, mas tem que acudir uma criança. Mas eu vou, mas agora. E aí, ele não saíra das últimas recordações em torno de Jesus. Ele estava pensando como eu era feliz, que homem aquele, que bênção, curava o leproso, curava o paralítico de Cafarnaum, o cego de Jericó. E agora aqui eu sofro nessa casa, com o pessoal ainda me criticando, um perigo de fechar a casa, ninguém quer trabalhar por preguiça. E eu, com essa dor no corpo, esse esquisitíssimo, eu não estou com vontade de nada. Mas quando ele assim pensa, eu adoro a Amélia, ele viu Jesus, transparente e belo à sua frente. Às vezes eu fico pensando, quando será que um dia, durante as reencarnações, essa bênção vai aparecer para nós, não? E aí, ele desejou traduzir a felicidade daquela hora, explodindo de júbilo, mas o suave e tranquilo olhar de Jesus o penetrou, dulcificou-o por dentro, harmonizando-o. Sabe aquela preguiça? Sabe aquele não quero? Jesus já deu um jeito. Passado o primeiro instante, e porque não desejasse perder a oportunidade excepcional, Pedro recordou-se das últimas dificuldades experimentadas no trabalho e expô-las em breves palavras para Jesus. Ele falou, olha, não tem ninguém que quer me ajudar, os voluntários não estão aqui, há uma crítica contra mim, eu não sei o que eu faço. Ele deu uma falada. Interessante que nós não temos para quem falar às vezes. E aí, Jesus vai falar. Não são os estranhos, ele, Simão, falando,
Não são os estranhos, Senhor, a criarem impedimentos para o labor crescente, mas os amigos, os cooperadores, que vêm criticando, que vêm isso, que vêm aquilo. E desejando dar maior ênfase aos problemas, arrematou: Mestre, quando a perseguição vem de fora, dos que não nos conhecem, é mais fácil compreendê-los e desculpá-los. Porém, quando decorre daqueles que vivem conosco e participam da nossa fé, do nosso ideal, aí ele começou a chorar. Porque com os outros que não entendem o seu problema, não tem importância. Mas quando é aquele que está ali com você, que limpa, que cuida, que começa a criticar e te aborrecer e te alfinetar, olha, ele falou. Aí, ele não conseguiu terminar a frase porque a voz ficou estrangulada na garganta. E Jesus compreendeu as lutas dele e falou: Pedro, que era o vaso delicado antes de tomar forma? Um vaso delicado. O que ele era? Resposta: argila comum, Senhor. E a estátua perfeita? Falou Jesus, antes que o artista, pedra bruta, era uma pedra bruta. Apressou Simão em responder. Tem razão, meu amigo, falou Jesus. Para nós, sem o trabalho consciente, nem a arte do oleiro, o vaso não se teria formado, permanecendo perdido barro úmido. Não fossem a paciência, a habilidade do escultor, a estátua que dormia na pedra grosseira, lá permaneceria sem qualquer beleza e utilidade. Jesus já está dando lição para ele. Fazendo breve pausa, Jesus prosseguiu. Agora ele vai falar dos homens. Os homens, à semelhança da argila sem forma ou pedra grosseira, esperam que os cultores dos nobres ideais lhes plasmem beleza e forma, delicadeza e utilidade, vencendo as suas resistências a golpes de paciência, perseverança e fé, até que atinjam os objetivos para os quais foram criados pelo Pai. Quer dizer, nenhuma criatura evolui se não tiver ainda a participação nossa da paciência, da tolerância, da resignação. Não. A ferro e fogo, ninguém vai. Aí, Jesus disse: relegá-los à própria ignorância seria condená-los à inutilidade. Quer dizer, não dou bola, mas não vai virar nada. Isso é verdade. Cumpre-nos, olha só, compreender-lhes a situação e o degrau em que estagiam no processo de evolução. E tem mais, ampará-los, mesmo que se neguem às nossas mãos cultivadoras de bênção. Nós temos que fazer a nossa parte com essas criaturas
que criticam, com essas criaturas que alfinetam, com essas criaturas que não querem auxiliar. Aparecida Sabione Borali, linda, boa noite. Além disso, convém considerar, Pedro, que eles são hoje o que já foste ontem. Você não é perfeito assim, você não é bondoso assim. Você teve várias reencarnações. Você hoje é melhor do que ontem. E amanhã vai ser melhor do que hoje. E eles estão ainda na infância. O tempo, Jesus falando, e o amor divino cuidaram de ti por intermédio de outros que te alcançaram, cabendo-te agora a tarefa de cuidar deles, a fim de que cheguem até onde você se encontra. É muito bonito. Mas espera um pouquinho, Jesus, é muito difícil. Mas está aqui, dando margem aqui, aquelas falas penetrasse profundamente em seu coração, Jesus silenciou para concluir. Bom, nós entendemos aqui que nós temos que estender a mão. Nós temos que estender a mão e muito, e muito, e muito. Então, Jesus concluiu. Pedro, se não exercitarmos o amor e a caridade com aqueles com quem convivemos, como provaremos os próprios valores quando chamados a tolerar, a suportar os que nos são desconhecidos? Um acordar para a nossa família, um acordar para a nossa casa. É a nossa família que temos que primeiro dar tudo isso, amor e caridade. As pessoas com as quais convivemos aqui. E, que mais? Saindo da família, estando tudo bem, é no local de trabalho, é numa ONG, é numa casa da sopa. É isso aí, é estender o amor e a caridade. O amor e a caridade. E Jesus ainda fala, se não for possível perseverar com os que jazem no desânimo e nos dificultam a marcha, qual será o nosso comportamento em relação aos que se obstinam contra os nossos propósitos? Quer dizer, se a gente não conseguir vencer as criaturas, olha, eu quero vamos fazer, já falamos, as criancinhas vão usar agora sapatinho e meinha. Ah, não, você tá louca, Vanderlei, o que tem? Tá dificultando. Mas eu não posso esmorecer, eu tenho que lutar, porque eu vou conseguir, acabou. É necessário modificar a visão diante dos corações e mentes enfermos que constituem os nossos amigos, que gostaríamos se encontrassem em outra situação evolutiva, portanto, de entendimento. E é por isso que em todas as instituições, estou fora das escolas, é claro, não com essa idade, em todas as escolas tem que haver uma harmonia, um bom senso, uma série de combinados para todos falarem a mesma língua, para todos progredirem. Tem que ter, está aqui. Aí
é necessário modificar a visão diante dos corações e mentes enfermos, que constituem os nossos amigos, que gostaríamos que encontrassem outra situação evolutiva, portanto, só entendimento. Mas não tem. Aí nós vamos trabalhar o amor e a caridade. Aí Jesus disse: auxiliemos desse modo aos ingratos ao nosso lado e aos difíceis para conosco, para treinarmos, vencendo as colocações mais graves que nos aguardam no futuro, e para que possamos ter uma libertação gloriosa. Auxiliemos aos ingratos que estão do nosso lado. Não é para virar as costas, meus amores, não é. E aí, calou-se Jesus, abraçou Pedro, deu-lhe uma série de ânimo e diluiu-se na noite varrida por leve e perfumada brisa diante de astros fulgurantes. Eu acho divino. Simão Pedro compreendeu a mensagem oportuna. Levantou-se e, a partir dali, jamais se permitiu desânimo ou queixa, compreendendo os companheiros da retaguarda da evolução, porém, cumprindo com o seu dever, até o momento da sua crucificação, de cabeça para baixo, em Roma, anos mais tarde, por integral amor a Jesus. Aí comecei a pensar: o que fazermos nós por amor a Jesus? Está explicado aqui. Está explicado aqui. Amor e caridade, principalmente para com os complicados da nossa vida. Não é para aquele que é santinho, não. O mérito está aqui. O mérito está aqui. A grande bênção está aqui. Essa é uma prova de amor a Jesus. E Simão Pedro, trabalhando muito, muito, muito na Casa do Caminho, viajando 2 vezes para Roma, pregando, até que foi preso. E ele, então, na época, queriam acabar com tudo que fosse cristianismo. E ele é condenado. Tá bom, pode me fazer o que quiser comigo. Verdade isso. Mas não quero ser crucificado de cabeça para cima. Eu não mereço. Porque o meu mestre foi crucificado de cabeça para cima. E eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E sobe um monte lá. Impressionante. Ele está de cabeça para baixo e demora para morrer. Aí, um legionário romano pega uma pedra, senta na cabeça dele, escorre e ele morre. Ele morre. Mas esse legionário ficou com drama de consciência. E o tempo passou, e as reuniões, aí o Pedro já se foi, e as reuniões cristãs continuaram
nas catacumbas. E um dia estava Cleófas lá e chegou um legionário, uma criança doente, e contou para ele: eu sou o cara, rapaz, que taquei a pedra no Pedro. E meu filho está doente, acorde meu filho, acorde meu filho. Cleófas começa a pôr a mão, Pedro vem, seu filho está curado. Fez ainda grande bênção de curar o filho do seu malfeitor. Amores, é lindo. Muito obrigado pela paciência. Então, nós já temos a receita aqui. Até a Ana falou: e como tem gente complicada na nossa vida? Tem, Ana, tem. Mas é muito amor. Mas nós temos que ter isso por amor a Jesus. Amor e caridade. Amor e caridade. Põe na porta da geladeira aí: amor e caridade. Por amor a Jesus. Amados, vamos orar rapidamente. Lindos, que noite memorável. Estamos no 5º livro, mas nós temos 11, tá? Vamos em frente. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, ô Mestre, muito obrigado pela noite de hoje, pela companhia de todos. Muito obrigado. Muito obrigado também pelos ensinamentos profícuos em que nos convida sempre à prática do amor, da caridade, não entrarmos nos desânimos, não darmos ouvidos às pessoas tóxicas. Vamos sim ouvir o Mestre, ouvir o Mestre. E para tal, você, meus amores, comigo, pense nele, peça algo e vamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão da alma. E não nos deixeis cair nas tentações. Olha de quantas: mágoa, tristeza, orgulho, egoísmo, preguiça, reclamação. Não nos deixei. O Senhor pode. Muita paz. Abençoe a todos, Jesus. Que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Mas, Jesus, obrigado pela noite de hoje. Foi muito linda. Meus amores, fiquem com Deus. Muita paz. Coloca lá. O que é? Amor e caridade. Amor e caridade. E acabou. Vamos em frente. Meu carinho, meu amor, meu tudo. Até o próximo domingo. Fique com Deus. Muita paz, muita luz. E eu digo obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus de amor, obrigado.